que seus passos naquela noite fria eu senti a dor, senti sua agonia. Te dei a confiança que você não sentia. Estava do teu lado e você nunca me via. Pisou nas brasas do pecado e os ferimentos fui eu quem curou. E mesmo assim não percebias o meu grande amor. Como o sol, a sua vida foi se pondo no horizonte da triste amargura. Não suportei ver tanto sofrimento, eu então te dei a cura. Você foi o vento forte, eu a brisa mansa. Você foi a fonte seca e eu o rio da esperança. Foi o fogo que queimou, fui a água que apagou. Sua escuridão tornou-se luz. Você foi o gosto amargo, pra você eu fui o mel. Você foi o abismo fundo, pra você eu fui seu céu. Você foi a perdição, eu sou tua salvação. Eu sou Jesus. Pisou nas brasas do pecado e os ferimentos fui eu quem curou. E mesmo assim não percebias o meu grande amor. Como o sol, a sua vida foi se pondo no horizonte da triste amargura. Não suportei ver tanto sofrimento, eu então te dei a cura. Você foi o vento forte, eu a brisa mansa. Você foi a fonte seca e eu o rio da esperança. Foi o fogo que queimou, fui a água que apagou. Sua escuridão tornou-se luz. Você foi o gosto amargo, pra você eu fui o mel. Você foi o abismo fundo, pra você eu fui seu céu. Você foi a perdição, eu sou tua salvação. Eu sou Jesus. Você foi a perdição, eu sou tua salvação. Eu sou Jesus. Você foi a perdição, eu sou tua salvação. Eu sou Jesus. Alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Israel saiu do Egito, foi ordem que Deus lhe deu, chegando no Mar Vermelho, todo Israel temeu, cercado de todo lado. Moisés intercedeu, não temas, ó Israel, só o Senhor é Deus.
Moisés ordenou ao mar e logo obedeceu. Por terra Israel passou, pelo poder de Deus. O exército de Faraó, porém, no mar pereceu. E Moisés cantou dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, Dizendo que só o Senhor é Deus. Olá, meus irmãos, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com muita alegria, né? Muita paz no coração, gratidão a Deus por mais um amanhecer, né? Deus abençoe, bom dia com muita alegria, sempre, sempre, sempre. Bom dia, irmão Luiz Henrique Miranda, Deus te abençoe, meu gracioso irmão, com toda a família, todo o seu lar, todos os amados irmãos aí, Deus abençoe grandemente no nome do Senhor. Bom dia, irmã Verônica, com muita alegria, sempre, né? Irmã Nilva Penha, bom dia, com muita alegria no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sempre sua vida, o seu lar, sua família. Irmã Lourdes Pimenta, bom dia, com muita alegria. Deus te abençoe, abençoe sempre o seu lar. Francisco Oliveira, bom dia, meu irmão, um grande abraço. Deus abençoe, Deus continue abençoando aí, né, o seu lar aí, o seu pai, irmão Raimundo. Sempre o nosso abraço a vocês, né, com muita estima. Deus abençoe sempre a cada um de vocês. Todos nossos amados irmãos já conectados conosco também. Aquele bom dia com muita alegria, na doce e santa, gloriosa paz de nosso Senhor Jesus. Bom dia, povo de Deus. Jesus como meu Salvador, também o conheci como meu curador. Sua luz ele me mostrou também, e seu radiante amor. Sentindo esse amor que bem suave é, deixei a pretensão ao mundo e o prazer. Oh, glória seja meu Senhor, que me ajuda a vencer. Oh, glória seja meu Senhor, que me ajuda a vencer.
Bom dia também, irmã Vilanir Gabriel. Deus abençoe, irmã Vilanir. Deus abençoe sempre o seu lar, toda a família. Irmã Célia Costa, bom dia, minha querida irmã. Ali em Buritizal, né? Deus abençoe grandemente, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, juntamente com a irmã Mariana, né? Deus abençoe. Sempre, né? No nome precioso do Senhor Jesus. Meus irmãos, não tem jeito, né? Todo dia cedo esse pigarro me pega na hora que eu começo, né? Sempre assim. Pastor Paulo Sérgio, bom dia, no nome precioso do Senhor Jesus. Deus abençoe você, o seu lar, sempre. Irmão Lúcio Caçanga, bom dia, com muita alegria, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E todos amados irmãos, todos conectados conosco, sempre aquela gloriosa paz do Senhor Jesus para cada coração. Bom dia, irmã Eliana Ferreira, Deus te abençoe, Deus abençoe sempre a sua vida, o seu lar, toda a família, né? Louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos neste momento, então, a leitura da palavra de Deus para o nosso coração. Desejo ler hoje para os irmãos, então, Mateus capítulo 8, versículo 20, nos diz assim: E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Também Mateus capítulo 9, versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: Levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. Muito bem, meus irmãos, então prosseguindo, né, o assunto começamos ontem, manifestações, filho de Davi, filho do homem, filho de Deus. Então lemos as Escrituras, o Senhor Jesus declarando filho do homem. Ontem falamos, né, mostrando como filho de Davi, o nascimento virginal de nosso Senhor Jesus, vindo então na descendência de Davi, a linhagem de Davi. Davi veio da linhagem de Judá, sendo então Jesus Cristo leão da tribo de Judá, mas a descendência de Davi. Davi a quem Deus prometeu o trono eterno, e esse trono eterno prometido então é a linhagem, né? Não é propriamente falando a Davi, é o grande rei, o homem segundo o coração de Deus, e que serviu a Deus em seus estatutos, em sua lei, e amado por Deus. E assim abençoado a descendência de Davi, como então vindo da descendência de Judá, chegando a Cristo, a raiz de Davi, aquela raiz da terra seca que subiu sem formosura, sem parecer. Então esta raiz de Davi, que é Jesus Cristo assentando no trono eterno, né? De Davi, governando então este governo que logo mais estaremos vendo também, né? O governo como filho de Davi, porque como filho de Davi ele se tornou o nosso Redentor, como dissemos ontem, quando Israel estava esperando um grande rei, que ele predominasse, né, como um grande rei
carnal, humano, impondo sobre as nações. Então ele manifestou como um grande rei, na verdade, sendo o rei eterno, não há outro rei além dele, né? É o único rei e senhor nosso. Então precisamos compreender este seu reino espiritual estabelecido por meio da vida de Jesus Cristo, não aquele impositor, né? Impor leis humanas e fazer tudo estar debaixo de seus pés. Assim ele veio tirar todo o domínio do pecado. Por isso falamos sempre, né, a vida espiritual de todos e qualquer pessoa, ela está envolvida. Mesmo a pessoa sendo cristã ou não, sendo mundano, religioso, não importa qual estado a pessoa está, ele está debaixo de um domínio espiritual. E nós sabemos que só há dois domínios espirituais. Há o domínio verdadeiro e o domínio falso. Há o Espírito da vida eterna, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo, e o Espírito da morte, que é o Espírito de Lúcifer, de Satanás e seus anjos. Então somos guiados neste reino espiritual por um ou por outro. Então temos que descobrir, mediante as Escrituras, qual reino nós pertencemos. O reino mundano, desobediência à palavra de Deus, aquela vida rebelde contra Deus. Mas você pode olhar e dizer: eu não sou rebelde, eu não tenho rebeldia no meu coração. Rebeldia é estar em desarmonia com a palavra de Deus, ou seja, estar em desobediência. Aí você pode dizer também: mas eu estou desobedecendo em quê? Então é justamente isto que precisamos avaliar, né, na nossa vida. Talvez a ignorância não nos deixa ver. O que é ignorância? Ignorância é falta de conhecimento. Então a palavra de Deus nos diz que por falta de conhecimento o povo perece. Agora, falta de conhecimento nas coisas espirituais. Você vê mesmo que nas coisas naturais, certos assuntos que você não conhece e não sabe, e alguém lhe passa para trás porque você não conhece aquele assunto, então ele te engana e rouba de você aquilo que ele quiser, por não conhecer aquelas coisas. Então, no tocante à vida espiritual também, se nós só imaginamos Deus conforme a nossa imaginação, muitas vezes conhecemos conforme o ensino religioso, e isso não levará a nada, né? Então precisamos do esclarecimento do próprio Deus, e então conhecer as manifestações de Deus, o plano de redenção, conforme está dentro da palavra de Deus. À medida que vamos conhecendo a sua lei, guardando em nosso coração, aí vamos afastando, né, aquele espírito de rebeldia. Muitas vezes há pessoas, né, que se tornam irmãos, conhecedores, revelados, e depois começam a cegar, né, ficar cegos. Como disse o apóstolo Paulo, começa no espírito e acaba na carne. Então acaba na carnalidade, acaba na rebeldia, acaba no descumprimento, né, da palavra de Deus. Então a rebeldia, desobedecer, descumprir. Então passar da rebeldia à obediência. Agora, estar na obediência, tomar cuidado para não entrar no espírito de rebeldia.
de repudiar, de levantar contra Deus. Então veja só, são esses espíritos ministradores, né? Espíritos de Satanás, espíritos que manifestam como anjo de luz, anjos conhecedores, trazendo conhecimento, teologias e credos sobre as pessoas, mas eles são anjos de luz, ou seja, eles têm conhecimento, mas esse é o conhecimento do lado humano, é o espiritual do lado de Satanás, o qual também ele não vai deixar de ensinar sobre Deus e falar, porque ele também é um adorador. Lá no céu ele estava adorando, mas ele quis ser adorador, mas ele rebelou contra Deus, conhecendo Deus. Então, sendo passivos e volúveis homens, Satanás muitas vezes apanha com facilidade. Aquilo parece sabedoria, aquilo parece revelação, e então vem o engano sobre a palavra de Deus, com a palavra de Deus sendo pregada por espíritos ministradores de Satanás. O apóstolo Paulo que o disse, né, que Satanás se transfigura em anjo de luz, e também os seus ministros. Que assim Deus nos dê sempre discernimento para vermos a manifestação da palavra de Deus e assim sermos posicionados pela palavra de Deus. E assim verdadeiramente então Deus ser o nosso governo, né? Conforme a oração do Pai Nosso, que quando oramos nós dizemos: venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino, isso quer dizer, venha a nós o teu domínio, o teu governo, né? Reino está falando de governo. Então, o domínio de Deus. Então, Deus manifestou como rei. Ele nasceu o rei dos judeus. É o leão da tribo de Judá, mas ele não foi reconhecido como rei. Ainda que na sua morte, né, após a sua crucificação e a sua morte, Herodes mandou colocar sobre a cabeça do Senhor Jesus aquela placa dizendo: Jesus Cristo, o rei dos judeus. Não era rei dele, ele não aceitou, ele não teve. Mas na verdade ali não estava morrendo o rei dos judeus, ali estava morrendo o rei dos santos, o Senhor dos senhores. Você é santo, você é chamado pelo seu decreto divino, por sua palavra. Então você é santificado, né, justificado por Deus. Então ele é rei tanto do judeu como do gentil, como de Israel, como das nações. Então ali a placa de rei dos judeus, mas na verdade é o rei dos santos, de todo aquele que nele crê e toma o seu reino. Então venha a nós o teu reino, o teu domínio, e o reino de Deus está justamente em sua palavra. Ele dominando, mas então o rei, Deus se fazendo carne, né? Como sabemos que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, Deus habitando entre nós. Então, como homem, rei, para reinar sobre o seu povo, e então ele estabelecendo o reino espiritual, pois ele tinha que se tornar o sacrifício por nós, o sacrifício substituto. Ele desejou fazer isto para que ele cumprisse aquele atributo, aquele desejo que ele tinha em si mesmo de ser o Salvador. Então o homem havendo pecado, Deus então se tornando o homem,
se tornando o Redentor. Então era necessário, era segundo a mente de Deus, que ele mesmo padecesse por cada um de nós, que ele morresse por cada um de nós. E então ali ele estava cumprindo a pena do pecado, a pena do pecado que é morte, e então ele se tornando o Cordeiro, o sacrifício substituto em favor de cada um de nós. E então nestas manifestações de Deus para conosco, para com os homens, Deus manifestou então, vindo pela linhagem de Judá, descendência de Davi, sendo conhecido então como filho de Davi, o leão da tribo de Judá. Mas em seu ministério terreno, para com os israelitas, eles não o conheceram como cordeiro, não puderam ver que era o filho de Davi, ainda que foi clamado por alguns, Como nós vemos aquele caso do ceguinho que clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e ele foi curado. Então, chamado filho de Davi. Já teve aquela mulher que, Sirofenícia, então ela não era israelita, e ela chegou a Cristo, e ela clamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquilo não foi bom, não soou bom. O Senhor Jesus respondeu para ela: não é lícito tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorros. Então ela era uma gentia. E aí assim, então ela pôde sobrepujar, sobressair, sobrepor aquela fala do Senhor Jesus. Ela humilhou, ela não tomou por ofensa, mas ela disse: Senhor, também os cachorros comem das migalhas que caem da mesa de seu dono. Então a referência aos gentios concernente a Cristo é Senhor. Senhor, mas os cachorros comem da migalha que cai da mesa de seu Senhor. Então, os gentios não têm direito sobre ele como filho de Davi, porque como filho de Davi é uma manifestação, é uma linhagem judaica ou israelita. É como falamos para entender sempre, Paulo expressou que Deus, tendo a bênção também para os gentios, primeiramente ele chamou a Abraão. Então Abraão, sendo justificado pela fé, Abraão não era israelita. Nós sabemos que Israel nasceu na terceira geração de Abraão, porque então foi Abraão, depois veio Isaque, de Isaque veio Jacó, então Jacó, Israel. Então deste Jacó, Israel, a descendência israelita, o qual também ele é a descendência israelita, o qual é também filho de Abraão. Então, tendo os gentios, que as nações, esta bênção, então Deus chamou primeiro Abraão, o qual foi justificado por fé. E a nossa justificação, ela é por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Então viria uma semente da posteridade de Abraão, e esta semente é Jesus Cristo. Então nesta semente Deus abençoou tanto aos israelitas como às nações. Então, tendo Deus a sua manifestação vindo através da descendência de Davi, mas o seu ministério apresentado diante dos judeus, dos israelitas,
ele sempre apresentou aos judeus como Filho do Homem. Então, o seu ministério terreno, esta manifestação para com Israel, sempre Deus declarou, o Senhor Jesus se declarou Filho do Homem. Então precisamos atentar para estas coisas, para que assim depois nós venhamos entender o ministério de Filho de Deus. Então sabemos que ele é a linhagem e descendência de Davi, sabemos que ele é o Filho de Deus, como também sabemos que ele é Filho do Homem. Filho do Homem, a sua manifestação de Filho do Homem para com Israel, é porque Israel sempre creu em profetas, um povo especialista em conhecer manifestação profética, porque Deus sempre falou por meio dos seus profetas. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos aos profetas, seus servos. Então Israel sempre creu em profetas, profetas vindicados, profetas com sinais proféticos da parte de Deus, que aquilo identificava que eles eram profeta ou profetas. E assim então, o próprio Senhor Jesus manifestando como profeta, chamando então a si mesmo de Filho do Homem. Foi por isso, que eu leio as Escrituras para os irmãos, para que assim nós venhamos perceber que o Senhor Jesus sempre referia a si mesmo como profeta. Filho do Homem, pela palavra de Deus, é a identificação de um profeta. Então o Senhor Jesus se referia a si como Filho do Homem, porque ele estava mostrando que era um profeta. Agora temos, no Velho Testamento, Deus chamou os seus profetas Filho do Homem. Então é só para nós identificarmos que Filho do Homem é uma manifestação profética. Precisamos entender isto, porque isso também nos tira de muitas confusões, e principalmente quando trazemos para os nossos dias, quando temos uma manifestação profética no mundo gentil, uma e única, exclusiva de um profeta gentil. Nunca houve um profeta gentil na história da Bíblia. Se você olhar na história da humanidade, há muitas manifestações de profetas que eles consideram como profetas gentios, e vamos citar um deles, tal como Nostradamus. Isso é um profeta gentil, mas ele não é um profeta bíblico, não teve evidências bíblicas. Então nós temos promessa de uma manifestação do Filho do Homem através do Senhor Jesus, falando em Lucas 17, do 26 ao 30. Mas então precisamos entender aquela manifestação profética, aquela vinda do Filho do Homem, que aquela vinda ali não se trata do arrebatamento, do rapto. A vinda do Filho do Homem para o arrebatamento é outra ocasião, porque temos que ter esta manifestação do Filho do Homem primeiro para conosco. Então tivemos Paulo enviado por Deus aos gentios, às nações, mas Paulo era israelita. Então, sendo ele um judeu, um israelita enviado aos gentios, abrindo a era gentílica, mas o único e verdadeiro profeta de Deus, único e exclusivo. Se você ouvir de outros profetas, um oitavo, não, a Bíblia fala de 7 mensageiros, e o 7º e o último mensageiro, ele é o único profeta de Deus enviado às nações. É o único profeta de Deus
em toda a história bíblica, em toda a história da humanidade, um profeta perfeitamente vindicado por Deus, com as escrituras de Deus e os sinais proféticos dados por Deus, então manifestado na luz do entardecer, manifestado através então de Lucas 17, do 26 ao 30, então entender a manifestação profética, Filho do Homem. Este foi o ministério de nosso Senhor Jesus para com Israel. Então eles conheceram ele como profeta, eles não conheceram como Cordeiro de Deus, como Filho de Deus, como sacrifício. Por isso eles continuaram em sua adoração, em seus sacrifícios, ainda de animais, porque eles foram cegados concernente ao Cordeiro de Deus, que é o Messias. Então precisamos entender isso, que após Deus terminar o trabalho com os gentios, o qual está terminando, porque Deus já tem enviado o seu profeta prometido para os últimos dias. Não dê atenção a outra coisa, você tem todo o direito, faça, você tem a sua liberdade, mas se você crê na palavra de Deus, pare, posicione-se, fica-se até onde a palavra de Deus manda você ficar. Não avance. Avançar da palavra de Deus é morte. Isso Deus ordenou desde o Éden e ainda é a lei de Deus. Então ficar com o que Deus disse, conhecendo a palavra de Deus, dentro da revelação divina, da exposição de Deus através de seu servo profeta, o sétimo anjo, o anjo mensageiro a Laodiceia. Se você quer criar outra era além dessa, crie. Você tem todo o direito, mas saiba que você está errado. Esta é a última era. Você pode dizer, mas o irmão Branham disse que a era de Laodiceia acabou, mas falando daquela era religiosa, falando da falsa vinha dentro desta era de Laodiceia, o qual chamamos de laodiceanos porque expulsaram Cristo para fora da igreja, pondo Cristo a vida fora da igreja. Então ela é uma igreja morta, ela é uma Laodiceia. A Laodiceia morreu, mas esta é a falsa vinha. Não temos outra era, nós temos só 7, e sabemos que pelo Cordeiro são 7 chifres, são 7 eras. Aquela que está no Cordeiro, aqueles 7 chifres, as 7 igrejas de Deus, ela se trata da verdadeira igreja de Deus, pois ela está no Cordeiro. Então, estando no Cordeiro, aquelas 7 eras, então nós fazemos parte da 7ª última ponta, que é Laodiceia, onde está o poder de Deus, onde está a graça de Deus, onde está a palavra de Deus, onde Deus habita, onde Deus vive, onde Deus vivifica os seus filhos. Aleluia! Oxalá isso possa alcançar o coração eleito e deixarmos posicionados pela graça divina, pela revelação da palavra de Deus, e não se mover da palavra de Deus. O profeta de Deus disse que o Espírito, o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. O Espírito é Deus, o profeta, William Branham, a noiva, o corpo místico de Cristo, os chamados, os redimidos, que ouvem a voz de Deus, então eles dizem a mesma coisa. Então disse o profeta de Deus, tudo o que eles disserem, eles quem? O Espírito, o profeta e a noiva, já terá sido dito pela palavra de Deus.
Então Deus já o disse em sua palavra, são 7 eras, são 7 mensageiros. Não diga além disso, como já falamos, né? O Senhor Jesus disse que o sim seja sim, o não seja não. O que passa disso é procedência maligna. O que passa além da palavra de Deus é procedência maligna. Que assim Deus nos ajude. Então Jesus Cristo, manifestando para com os judeus como filho do homem, como um profeta identificado, com sinais messiânicos, os sinais que Deus estava no meio deles, não era simplesmente o sinal de um profeta ungido, mas o verdadeiro ungido de Deus, os quais foram cegados, para que a graça de Deus manifestasse para nós. E assim então, quando a graça chega até nós, ele manifesta o ministério de Filho de Deus, onde é conhecido o ministério de Filho de Deus. E isto estaremos falando amanhã, né? Então, vindo de filho de Davi, linhagem de Davi, chamado filho de Davi, manifestado aos judeus como filho do homem e manifestando-se aos gentios como filho de Deus. E ainda tendo um porém, ele manifestando ainda a nós, os gentios, o ministério do Filho do Homem, ou seja, manifestando o ministério profético para nós, segundo as Escrituras. Então amanhã falaremos do ministério do Filho do Homem, do Filho de Deus, e depois regressaremos ao ministério Filho do Homem para ver esta promessa de Deus para com os gentios e a manifestação de Deus com os gentios através do ministério profético, segundo Malaquias 4, versículos 5 e 6, segundo Mateus 17, 11, e assim Lucas 17, do 26 ao 30, Apocalipse 10, 7, uma manifestação profética e única para o mundo gentil, através de um único profeta levantado na história, dado por Deus aos gentios e não a outros. Todos os outros que surgirem após o 7º anjo e quiserem se colocar no lugar é um falso profeta. Não tenho medo de falar isto. Eu fico olhando pessoas que tomam profetas aí e depois tem até mesmo coragem de dizer que o profeta de Deus foi falso. Isso vai se acarretar em grande juízo, pois aí está profanando a palavra de Deus, ou seja, blasfemando, né? Afrontando Deus em suas promessas. Que assim então Deus nos ajude com graça, simplicidade, conhecer estas manifestações de Deus dentro do plano de salvação, do plano de redenção. Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmão Davi Costa, bom dia, Deus abençoe. Irmão Davi está pedindo a oração pela família e também em favor da empresa, está começando um novo trabalho. Isso é bom, né? Sempre colocar tudo primeiro nas mãos de Deus. Você deseja oração? Você deseja orar por alguém? Lembre-se que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E oração feita por um justo, a oração da fé, sarará o enfermo. Você é filho e filha de Deus, você crê na palavra de Deus. Então juntos vamos orar, né? Apresente a quem você deseja, está no seu coração, coloque na presença de Deus e creia na bênção divina por meio da sua oração. Oremos. Querido Pai Celestial, nós rendemos graças ao Senhor pela oportunidade da vida,
por poder estar de pé mais um dia, despertados pelo Senhor. A sua graça que tem sido manifestada para com os homens, o Senhor se tornando homem para morrer em favor de cada um de nós, para tirar-nos da garra do pecado, da escravidão de Satanás. Que assim, Pai Santo e querido, o Senhor possa tomar cada coração neste momento. Cada filho que crê no seu nome e está agora rogando, intercedendo a favor do lar, dos filhos, do esposo, o esposo da esposa, dos filhos, como o irmão Davi está pedindo em favor de seu lar, de seus filhos, até mesmo do novo emprego que está iniciando, que o Senhor abençoe os patrões, o trabalho, tudo quanto for feito ali. Que assim seja a vida de cada um de nós, Pai, primeiramente com as Tuas mãos santas colocadas, abençoando, para que assim possa haver um bom progresso, possa haver um desenrolar perfeito, um trabalho perfeito, satisfatório, e assim todos serem abençoados. Abençoe o lar, a família, Pai. Famílias destroçadas, pensamentos negativos, muitas vezes aquele pensamento envolvido da enfermidade, demônios que parece que grudam, não soltam, não há o que possa tirar. Mas sabemos que mediante o seu poder, o sangue do Cordeiro, não há demônios que possa resistir, Pai. Por isso recorremos ao Senhor. Pedimos que as Tuas mãos santas sejam sobre cada vida, cada lar, o lar de cada um de nós, Pai. Os nossos filhos, os nossos irmãos. Aleluia. A igreja do Senhor, os nossos irmãos ministros, pastores. Abençoe a cada um, Pai, com a verdadeira unção da Sua palavra, com aquela unção do Messias, dos sinais que seguem a Sua igreja, trazendo curas e libertação, Pai, mas as pessoas não fixando nisto, olhando sempre na voz, que a voz é a palavra, o preparo para o reino dos céus. Abençoa, nós rogamos, Senhor, cada vida, cada coração, cada clamor neste momento. Rogamos as Tuas bênçãos, Pai. Clamamos o Seu favor para conosco. Conceda a petição de cada coração, Pai. No nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, para a Tua honra e Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos, muito obrigado. Deus te abençoe grandemente. Que você tenha um dia muito feliz, cheio da presença do Espírito Santo. Sempre, né? Vou deixando aqui o meu abraço fraterno, bom dia em nome do Senhor Jesus. Um bom dia, irmão Luiz Henrique, Deus te abençoe, sempre com todo o lar, né? O bom dia também, irmã Verônica, Deus abençoe, irmã Nilva, bom dia, Deus abençoe.
Irmã Lourdes Machado, bom dia, Deus abençoe. Irmão Francisco Oliveira, bom dia. Irmã Vilanir, bom dia. Irmã Célia Costa, Irmã Mariana, bom dia. Pastor Paulo Sérgio, bom dia, Deus abençoe. Irmão Lúcio Caçanga, bom dia, Deus abençoe. Irmã Eliana Ferreira, bom dia, Deus abençoe. Irmão Benedito Luiz, bom dia, irmão Benedito, um grande abraço para o senhor, para a irmã Joana, né? Que Deus abençoe sempre aí o vosso lar, Ribeirão Preto, né? Meu irmão Evaldo Messias, um grande abraço, Evaldo, Deus abençoe você, a Nilva, todo o seu lar. Irmã Maria Ruth, bom dia, irmã Maria Ruth. Deus abençoe, mamãezinha, um grande beijo para a senhora. Bom dia, irmã Tatinha Moraes, Deus te abençoe com toda a família. Irmão Noé Torres, Deus abençoe. Irmão Noé está passeando hoje, né, irmão Noé? Está em Gravatá, no Pernambuco. Um grande abraço, irmão Noé, Deus abençoe com toda a família. Irmã Divina Maria, bom dia, Deus te abençoe. Irmã Rose Saraiva, né? Deus abençoe, bom dia, juntamente com o pastor Rogério em Ribeirão Preto. Deus abençoe grandemente, no nome do Senhor. Aleluia. Irmão Éden Santos, bom dia, Deus abençoe grandemente. Irmão Davi Costa, bom dia, Deus abençoe. Irmão Sérgio Souza, bom dia, Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. E demais irmãos, né, conectados conosco, não tenho aqui o seu nome, que a graça de Deus seja em cada coração. Um bom dia, sempre, sempre, sempre com muita alegria e com aquela doce paz de nosso Senhor Jesus, né? Deus te abençoe grandemente. Amanhã cedo, se Deus quiser, às 6h30, nossa live matinal. E você desejando ver os vídeos, né, anteriormente já rodados na nossa live matinal, não encontrando, desejando procurar no YouTube, então meu canal também no YouTube, Norivan Pimenta de Souza, então você encontra lá, né, todos os nossos vídeos lá. Se tiver alguma pergunta e desejar falar comigo, tem aí sempre na descrição do vídeo, né, tem o meu celular, o meu WhatsApp. Desejando falar comigo, será um prazer poder estar te ajudando. Se é que é uma ajuda, né? Talvez só deseja falar comigo, né? Estou também às suas ordens. Deus te abençoe. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, povo de Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto cetrino, qual anjo divino, coroa de espinhos que o povo lhe deu. Eloí, Eloí, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, não se maldizia da ingratidão que o povo fizera sem ter compaixão. Me deram vinagre,
Jesus recusou, sentindo agonia da morte e da dor. Eloi, Eloi, Deus meu, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou. Trevas, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus rasgou-se o véu da separação, nos dando a graça, a paz e o perdão. Deus meu, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou. Deus meu, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém,